Nem tudo o que ouvimos nas igrejas é realmente bíblico. Muitos ensinos foram passados de geração em geração e repetidos tantas vezes que acabaram sendo aceitos como verdade. Mas quando abrimos a palavra de Deus com atenção, descobrimos que algumas dessas ideias simplesmente não estão lá. Hoje eu quero te mostrar 4 mitos muito populares entre cristãos que não têm base bíblica sólida. Eu confesso que até fazer esse vídeo eu acreditava no último mito. O primeiro mito é que Maria Madalena era uma prostituta. Muita gente acredita nisso, infelizmente até peças, filmes e novelas reforçam essa imagem, mas a Bíblia nunca disse que Maria Madalena era prostituta. O que sabemos é que ela foi liberta por Jesus de 7 demônios e que ela esteve presente na crucificação, no sepultamento e foi primeira testemunha da ressurreição de Jesus. A confusão surgiu no século VI, quando o padre Gregório I, em um sermão, misturou 3 mulheres diferentes no Novo Testamento. Maria Madalena, a mulher pecadora que chorou aos pés de Jesus, em Lucas 7, e a Maria de Betânia, irmã de Lázaro e Marta, que ungiu os pés de Jesus com nardo, em João capítulo 12. Ele assumiu que todas eram a mesma pessoa. E assim nasceu a lenda, mas isso não é bíblico. Maria Madalena foi uma mulher transformada, fiel e uma das primeiras evangelistas da ressurreição de Jesus. O segundo mito é clássico. Todo presépio tem 3 reis magos: Gaspar, Belchior e Beltesazar. 3 reis magos que visitaram Jesus, certo? Errado. Vamos ao texto de Mateus capítulo 2. A Bíblia diz que vieram magos do Oriente trazendo 3 tipos de presentes: ouro, incenso e mirra. Mas não diz quantos magos eram. Poderiam ser 2, 5, uma comitiva inteira. E não eram reis. A palavra mago designava estudiosos, provavelmente astrônomos da Pérsia ou Babilônia. Outra coisa, eles não chegaram na noite do nascimento. O texto de Mateus 2, versículo 11, diz que visitaram Jesus em uma casa e ele já era um menino. A palavra usada no grego significa criança pequena ou menino, que é diferente da palavra encontrada em Lucas 2, que significa bebê ou recém-nascido, onde encontramos relatos sobre o nascimento, ou seja, o presépio com magos ao lado da manjedoura, é uma construção tradicional, mas não é fiel ao relato bíblico. O mais importante nessa história não é o número, nem o momento, mas o fato de que gente de fora de Israel reconheceu o rei prometido e veio adorá-lo. O terceiro mito é que o fruto proibido era uma maçã. A imagem de Adão e Eva mordendo uma maçã no jardim do Éden, em filmes, pinturas, livros e muitos lugares, mas na verdade a Bíblia nunca diz que o fruto era uma maçã. Em Gênesis capítulo 2, versículo 3, está escrito apenas que era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nada é falado sobre o tipo do fruto. Nenhuma pista se era uva, figo, maçã, romã. Então, de onde veio essa ideia? A confusão começou com a tradução da Bíblia para o latim feita por Jerônimo. Muita gente da Idade Média começou a associar um fruto do mal com maçã, mesmo sem o texto dizer isso. E a arte cristã da época reforçou essa ideia. Pinturas vitrais, esculturas mostravam Eva com maçã na mão. Assim, essa imagem ficou popular até hoje. Mas o foco do texto bíblico nunca foi o tipo de fruto. O ponto central é a desobediência, a queda de confiança em Deus. Foi ali que começou a separação entre o homem e o Criador. O quarto mito. Quem nunca ouviu falar que a palavra cristão significa pequeno Cristo? Às vezes essa ideia é comum em sermões e até livros devocionais. Mas vamos ao original. A palavra cristão
Aparece apenas 3 vezes na Bíblia, em Atos capítulo 11, versículo 26, onde os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia, Atos 26, versículo 28, onde o rei Agripa diz a Paulo: por pouco me persuades a ser cristão. E em 1 Pedro capítulo 4, versículo 16, onde Pedro encoraja os cristãos a não se envergonharem de sofrer como cristãos. E o termo também era realmente usado de forma pejorativa, como se dissesse: eis aí, são do grupo daqueles tal Cristo. Etimologicamente, quer dizer pertencer a Cristo ou seguidor de Cristo. O significado etimológico da palavra cristã, ainda assim, viver como um espelho de Jesus, é de fato o nosso chamado, mas precisamos lembrar que não somos versões em miniatura de Cristo, e sim discípulos dele, vivendo pela graça, cheios de falhas e defeitos. Esses mitos mostram como a tradição e a cultura popular pode distorcer a mensagem da Bíblia. O quinto mito: Deus ajuda quem cedo madruga. Essa frase parece um provérbio bíblico, né? Mas não é. Deus ajuda quem cedo madruga. Não está nas Escrituras. Ela promove a ideia de que Deus só abençoa quem se esforça ao extremo. Mas a Bíblia nos ensina algo diferente. Deus age por graça. Ele abençoa quem confia, não apenas quem madruga. A bênção de Deus não é conquistada, é recebida por fé. O sexto mito é: o dinheiro é a raiz de todo mal. Muitas pessoas repetem: o dinheiro é a raiz de todo mal, mas a Bíblia não diz isso. O que está escrito em 1 Timóteo 6,10 é: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, não é o dinheiro em si, mas o apego descontrolado a ele. É quando o dinheiro se torna um ídolo, quando ocupa o lugar de Deus no coração. Esse é o verdadeiro problema. Se esse vídeo te ajudou, curte, comente aqui embaixo qual desses mitos você já acreditou e compartilhe com alguém que precisa saber. Que essa reflexão sirva de crescimento espiritual para a sua vida. Que Deus te abençoe. Saúde e paz, Cristo.